Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Que momento, torcedor santista! Nós que esperamos uma eternidade a primeira vitória do Santos, né, depois da paralisação do futebol. Ela veio diante do Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E a segunda não demorou. Foi hoje, contra o Sport, Marinho 1-0, Santos ali na quinta colocação, pelo menos até agora, né, os jogos estão rolando. Não sei se pode acontecer alguma mudança, mas o Santos ali na parte de cima da tabela, o Santos que antes de começar o campeonato todo mundo estava com medo de questão de rebaixamento, enfim, mas o Santos vem dando uma boa resposta para o seu torcedor, vem com algumas melhorias ao longo de alguns jogos, o Santos ainda não fez um jogo 100% na minha visão, mas algumas mudanças que são importantes, jogadores que o Cuca está apostando, principalmente, né, em mudanças durante os jogos que estão funcionando. E a tendência é melhorar, né? Eu espero que melhore. Obviamente, Soteldo e Sanches não vivem um grande momento, aquele momento da última temporada, por exemplo, onde eles decidiam, né, os jogos. Soteldo, né, vem fazendo os seus gols, vem dando algumas assistências, mas não é aquele Soteldo que a gente estava acostumado a ver jogar. O Sanches também acho que precisa se encontrar ainda nesse estilo de jogo do Cuca, não está 100%. Mas, como eu falei, as mudanças que o Cuca realizou nos últimos jogos, hoje também, estamos percebendo que tá dando certo, né? Então acho que isso que é importante para uma equipe que quer continuar crescendo dentro da competição. Vamos a algumas observações que eu anotei aqui. Vamos começar primeiro com o João Paulo. Que partida boa do goleiro do Santos. Contra o Atlético Paranaense, eu já tinha achado ele seguro nas bolas, né? Apesar do gol, eu gostei da atuação dele contra o Atlético Paranaense. E hoje, contra o Sport, ele foi muito bem. Ele evitou chances claríssimas de gol do Sport. Se não fosse ele, o Santos teria levado gols. Hoje o Santos também não levou gol, que é uma grande evolução, né? E se a gente for parar para pensar, não contamos com o Lucas Veríssimo, que está se recuperando daquele corte profundo no joelho. O Vladimir, querendo ou não, é o titular do Santos. E na minha opinião, se existe meritocracia, o João Paulo deveria seguir no gol do Santos. O que ele catou foi surreal. E não foram assim bolas fáceis, bolas difíceis mesmo. Eu até estava comentando com alguns amigos durante o jogo, né, durante as defesas do João Paulo, que ele é aquele goleiro doido. Pra mim, goleiro tem que ser doido. Goleiro que tem medo de dividida, goleiro que tem medo de, né, tentar pegar a bola a qualquer custo, pra mim não serve. E o João Paulo é assim, ele não tem medo de ir, ele vai mesmo. Teve até um lance que o jogador do Sport acaba, né, com a chuteira bem no tornozelo dele. Mas é isso, goleiro tem que ser doido, tem que ser assim, não tem que ter medo, tem que ir pra cima. Fez boas defesas, gostei demais do João Paulo. É um jogador que tem 25 anos, né? O terceiro goleiro do Santos. Se a gente considerar que o Everson era o titular, o Vladimir, ele era o terceiro goleiro, né? Hoje ele é o segundo goleiro. Mas enfim, tem contrato com o Santos até o ano que vem. Então, se eu fosse o Santos, já mexi os meus pauzinhos ali para renovar, porque é um goleiro que mostrou muita segurança né, ali no gol titular do Santos. E foi fundamental para essa vitória. A gente vai dar muitos créditos ao Marinho, obviamente, porque ele fez o gol do Santos, mas o João Paulo também merece, porque ele fez uma partida muito boa, muito segura. Gostei demais. Bom, o primeiro tempo do Santos, o Santos, apesar de ter, né, mais posse de bola, não ofereceu tanto perigo assim pro Sport. O Sport, como eu falei, foi no primeiro tempo que o João Paulo acabou sendo mais acionado. Então foi um primeiro tempo com mais posse de bola do Santos, mas com algumas chances melhores do Sport do que do Santos, né? Principalmente pelas laterais. O Santos precisa melhorar a questão da lateral, tanto com o Felipe Jonathan como com o Pará. O Felipe Jonathan é um jogador mais ofensivo, não gosto dele defensivamente, acho que ele deixa um pouco a desejar, e daí que precisa, né, daquele suporte, principalmente dos volantes, para não deixar aquela avenida, né? Então, defensivamente, Felipe Jonathan precisa melhorar, é um lateral mais ofensivo, né, se apresenta bem a área, mas precisa melhorar no quesito defensivo, né?
Bom, Caio Jorge, outro jogador que eu gosto bastante, ele não vem fazendo gols, mas ele vem sendo bastante importante durante os jogos, principalmente na questão da marcação alta. É um dos jogadores que mais incomoda os adversários em relação a isso, ele sempre está pressionando a saída de bola dos adversários. Acho isso importantíssimo, porque você, né, meio que pressiona o erro, né? Pode ser que o time adversário erre e você faça o gol, como aconteceu no último jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Santos começou a pressionar, eles entregaram a bola, a gente acabou abrindo o placar. Mas gostei bastante do Caio Jorge, ele clareando as jogadas, né? Dando aquele 360 com a bola, gostei demais. Teve uma oportunidade de fazer o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Ele deu uma arrancada muito boa, até o Cuca falando, vai embora, vai embora, vai embora. Mas ele acabou chutando fraco, ele até mesmo disse, né, no finalzinho do primeiro tempo que ele teve a decisão errada, né, ele deveria ter avançado mais para chutar, mas gostei, é um jogador que tem personalidade, ele acabou saindo no segundo tempo, mas ele saiu para a entrada do Lucas Braga, que daqui a pouco a gente fala do Lucas Braga. Vamos falar agora do Alisson. O Alisson jogou como zagueiro, né? Não jogamos com o Alex, que todo mundo imaginava que jogaria no lugar do Lucas Veríssimo. Achei que ele não comprometeu, foi um jogador ok, cumprindo a função como zagueiro e em alguns momentos também se apresentando mais lá na frente, né? O Jobson, ele jogou teoricamente no lugar do Alisson, né? No comecinho do primeiro tempo, alguns momentos do segundo tempo, ele até foi bem, né? Ele alternou bons e maus momentos, principalmente ele é um jogador que dá bastante invertidas, algumas invertidas ele acertou, né? E foi bacana pro Santos, mas em alguns momentos ele parecia que passava a bola e não estava olhando para quem ele estava passando, e isso dava alguns contra-ataques pro Sport, né? Que ofereceram perigo pro Santos. Então acho que o Jobson é um jogador que eu particularmente gosto e deixaria como titular, mas ele tem esse problema, né? Às vezes ele quer passar a bola, mas ele não olha ao redor dele quem tá perto, quem tá longe, se o adversário pode recuperar a bola, né? Não só o Jobson, mas um problema do meio-campo do Santos é esse: perde muitas bolas fáceis, bolas, né, perto um do outro, então o Santos precisa tomar cuidado em relação a isso para não oferecer perigo ao adversário, né? Dar a bola pro adversário com a sua defesa totalmente desarmada. Bom, pro segundo tempo, já tivemos uma mudança logo de cara que parece que vai ser algo contínuo do Santos, né? Parece que o Cuca gostou do Thailson como meia. O Thailson, que é um jogador atacante, né? Joga mais ali pelas beiradas do campo, mas ele vem jogando com o Cuca como meia. Entrou assim contra o Internacional, né? Se eu não estou enganada, e agora também entrou contra o Sport. Então, assim, Thailson entrou no lugar do Sanches, como eu falei, o Sanches fez alguns passes importantes, mas ele também errou passes importantes. O Sanches, como eu falei no começo do vídeo, não vive um bom momento, então saiu para a vaga do Thailson, mas eu também não gostei hoje muito do Thailson. Achei que em alguns momentos parecia que ele estava meio perdido em campo. O Jobson depois saiu para a entrada do Jean Mota. O Jean Mota perdeu um gol ali na cara do gol que, né, a torcida lembrou do Nilson, mas acho que é um jogador que, pro que o Santos está proposto a fazer, o Santos precisa de um meio campo. E hoje no elenco o Jean Mota é um jogador com essa característica. Não foi tão bem assim, mas acho que pelo que o Cuca imaginou foi a melhor opção para colocá-lo. E depois saiu o Caio Jorge e entrou o Lucas Braga. Muitos não entenderam, porque como eu falei, o Caio Jorge fez uma boa partida, né? Às vezes a gente tem que parar de achar que só porque o jogador não fez gol ou ele não deu assistência que ele foi mal na partida. Não, ele foi bem taticamente pro Santos, ele incomodou de outras maneiras, abriu espaço de outras maneiras, mesmo sem fazer a assistência ou fazer gol. E entrou o Lucas Braga, que foi um dos destaques, né, da Inter de Limeira no Campeonato Paulista, e foi muito bem. Gostei bastante, ele jogando mais ali como um falso 9, deu uma boa assistência pro Marinho, ele viu o Marinho totalmente livre, o Marinho deu aquele minimício aleatório que já estamos acostumados e, né, o Santos conseguindo a vitória. Um jogo que eu gostei bastante, também tivemos a entrada do Marcos Leonardo, que entrou no lugar do Soteldo mais no finalzinho da partida, não deu pra gente ver tanto dele, mas entrou o Marcos Leonardo, que é um jogador também que promete, junto com o Caio Jorge, né? Muitos falam de Caio Jorge e Marcos Leonardo. Vamos aí torcer para que ele também tenha um futuro muito bom com a camisa do Santos, que é importante, né? Os meninos da base ganhando mais chances com o Cuca, o que eu acho ótimo isso. O Cuca tá conseguindo se virar
com os poucos jogadores que o Santos tem. O Santos não pode realizar contratações até o momento, e até o momento ele está conseguindo buscar algumas alternativas dentro do próprio elenco. Isso é ótimo para o Santos, que assim continue. Para o próximo jogo, é contra o Palmeiras no Morumbi, mando do Palmeiras. Gostaria muito de continuar vendo João Paulo no gol do Santos, como titular. Não sei se será possível, né? Porque às vezes o Cuca não quer se queimar com o Vladimir e acaba colocando ele contra o Palmeiras, mas se a gente for pensar em quem merece, vejo que o João Paulo tem muito mais capacidade de continuar como titular do que como o Vladimir, por exemplo. Então a minha opinião pessoal seria essa, João Paulo no gol. Não sabemos se o Lucas Veríssimo volta, porque ele teve um corte muito profundo mesmo no joelho, mas caso ele não volte, tem essa opção de permanecer com o Alisson na zaga, o que não me agrada. Eu prefiro o Alex. O Alex como titular acho que seria o ideal. Mas enfim, algumas mudanças podem acontecer contra o Palmeiras. O importante o Santos está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, dá uma tranquilidade pro elenco, e a partir da próxima semana começa a Copa do Brasil. E é importante para o Santos, porque como o Santos está na Libertadores, terá essa semana aí pro Cuca, essa semana cheia pro Cuca treinar a equipe. Então será sensacional para o Santos treinar melhor o time do Santos para que a gente consiga ir evoluindo. Bom, tô leve, tô feliz, e sexta-feira vou acordar mais feliz ainda por ser sexta-feira e pela segunda vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês.